família, ponto inicial da nossa história. Nossa linhagem Girotto surgiu em Caunada, região do Vêneto, Itália. O antepassado mais remoto que temos conhecimento é Domenico Girotto, nascido por volta de 1650. A partir dele, temos mais 5 gerações até Luigi Girotto, que migrou para o Brasil. Todos nasceram em Caunada, Treviso, Itália. Esta é a Igreja Sant'Andrea, onde Luigi casou com Margherita Frassetto. Tiveram 5 filhos em Caunada e depois Luigi migrou com a família para Santa Cristina, Quinto de Treviso, distante 23 quilômetros. Permaneceram nesta cidade por aproximadamente 25 anos. A grave crise social, política e econômica que atingiu a Itália na segunda metade do século XIX fez com que milhares de italianos abandonassem suas cidades, seus amigos e familiares em busca de uma vida melhor. Os governos italiano e brasileiro incentivavam a imigração. Por um lado, terras improdutivas, desemprego, dificuldades de sobrevivência. Por outro, a necessidade de mão de obra e um país a ser colonizado. Os agentes de imigração espalhavam panfletos induzindo os italianos a deixar seu país de origem. Neles dizia: "O Brasil é um país de oportunidades. Cada um será dono do seu próprio pedaço de terra. Venham construir vosso sonho." Muitos amigos já tinham partido. Os apelos para deixar a Itália eram constantes e a esperança de mudar de vida para melhor era grande. A decisão de partir foi extremamente difícil. Por certo, rendeu inúmeras noites de insônia. Era uma decisão sem volta. Em 1879, a família Girotto juntou seus pertences e partiram. Percorreram longos trajetos a pé, de carroça e trem como era possível, com várias escalas até o ponto de embarque, uma distância de 420 quilômetros. Chegando no porto de Gênova, o espanto foi grande ao ver milhares de compatriotas também decididos a deixar para sempre sua terra natal. Um misto de expectativa, encantamento, tristeza, medo, preocupação e esperança tomava conta de cada um dos que ali estavam. Permaneceram vários dias no porto de Gênova, providenciaram a documentação necessária e quando finalmente anunciam a hora de partir, o coração bate mais forte. Recolhem apressadamente seus pertences e se posicionam em fila para o embarque. O vapor Pampa já está ancorado no cais. Aos poucos, mais de 700 passageiros vão embarcando e se amontoando com suas bagagens no transatlântico com destino ao Rio de Janeiro. O número 395 é de Valentino Girotto, 31 anos, e na sequência a esposa Páscoa, 25 anos, Arcângelo, 2 anos e Ângelo, 6 meses. O pai Luigi Girotto com 60 anos e o irmão Pietro com 19. O irmão Giovanni e a esposa Rosa, ambos com 28 anos. E a filha Margherita com 1 ano. Com o coração partido, dão seu último adeus à pátria que os viu nascer e partem rumo ao desconhecido continente americano, sem saber quanto tempo demorariam para chegar e o que os aguardava. Os navios normalmente vinham superlotados. Não havia beliches para todos, por isso muitos dormiam no chão. As refeições consistiam no café, leite e pão, no almoço, massa ao molho de carne, pão, queijo e vinho,
Na janta, uma sopa de batatas, massa, frutas e pão. Chegaram ao porto do Rio de Janeiro no dia 30 de novembro de 1879 e depois embarcaram num navio costeiro com destino ao porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Depois, seguiram até Porto Alegre. Foram para a hospedaria dos imigrantes. As autoridades de imigração e colonização indicaram para os Giroto a colônia Dona Isabel, atual Bento Gonçalves. A família dos Giroto, Varela, entre outras, vindas no mesmo vapor, rumaram numa barcaça com capacidade de transportar mais de 100 pessoas pelo rio Caí até o porto de Montenegro. Daí em diante, começou a grande e penosa caminhada. Não existiam trens, de maneira que as bagagens, assim como as crianças pequenas, as pessoas mais idosas e as que estavam muito fracas, eram acomodadas no lombo de mulas ou cavalos. Os demais seguiam a pé. A subida da serra, através da floresta densa e envolta em neblina, foi cansativa e perigosa. Levaram mais de 15 dias para vencer o aclive íngreme, ladeado de abismos, percorrendo 80 quilômetros em uma trilha mal feita, cheia de altos e baixos, muitas pedras e buracos, comendo onde era possível e dormindo em tendas improvisadas à beira da estrada. Após vários dias de sofrida viagem, finalmente chegam a tão sonhada Dona Isabel, a um local denominado Barracão, onde havia um amplo salão para abrigar os imigrantes. Ali aguardavam até o sorteio dos lotes. Cada família pegava os documentos de seu pedaço de terra e para lá se deslocavam a pé ou a cavalo. A família Giroto se estabeleceu na linha Zemite 18. A princípio puro mato. Cortaram as árvores, construíram casa rústica, plantaram verduras, sementes, cana, construíram um engenho e um alambique, negociaram alguns animais domésticos e foram aos poucos se adaptando à nova vida. Desde cedo, as crianças aprendiam a ouvir e a respeitar os mais velhos. Todos os dias as mães ensinavam e rezavam com seus filhos. A religiosidade foi um marco importante na vida da família Giroto. Fabricavam os objetos necessários como chapéus e esportas com palha de trigo, velas com cera de abelha, cestas com vimes, pipas para armazenar o vinho e outros objetos de madeira, tudo produzido manualmente. Pietro Giroto casou e após alguns anos foi morar em Antagorda. O irmão Giovanni e filhos permaneceram morando em Bento Gonçalves. Valentino Giroto morou na linha Zemite 20 anos, depois migrou para Guaporé. Por volta de 1900, juntou sua família e seus pertences e partiram. As bagagens e as crianças em carroças, até onde era possível, depois no lombo de mulas. Outras famílias partiram também para formar a nova comunidade na linha Colombo. O único caminho era por Veranópolis. Depois, Fagundes Varela desciam até o Rio Carreiro e saíam no lote 28 da linha São Pedro II. Depois seguiam até a linha Colombo, um percurso de aproximadamente 120 quilômetros. Valentino Giroto adquiriu o lote 46. Logo iniciaram o desmatamento, a construção das casas, o plantio de frutas e verduras, a plantação de parreiras, sua principal atividade, como também a criação de animais. Caçavam e pescavam para alimentar a família.
Valentino permaneceu nesta localidade até sua morte, em 1922, por quase 20 anos. Essa casa de fundos foi a primeira a ser construída. Nela havia a cozinha e um amplo salão para as refeições. Ao lado, uma casa para dormir. Em ambas foi construído um porão feito de pedras e as janelas com uma grade de ferro para a ventilação, onde se guardava o vinho, o salame, o queijo, a banha, entre outros mantimentos. Aos domingos, todos se dirigiam à capela para a recitação do terço. Na Sexta-feira Santa era feita a procissão com encenação da Via Sacra. Luiz Girotto era integrante do coral da igreja. Somos orgulhosos dos nossos antepassados, pois não mediam esforços para começar uma nova vida e implantar os alicerces sobre os quais foi e está sendo construída a história de cada um de nós, seus descendentes. Continua correndo em nossas veias o mesmo sangue de bravura, fé, coragem e determinação dos nossos antepassados, e a seu exemplo nós também estamos dispostos a vencer qualquer desafio na conquista dos nossos objetivos, hoje, amanhã e sempre. Quanto lavoro per star carente de nostra storia, de nostra gente, per non morir, mio sentimento, son anche a me, nel bastimento. Quanto soffrir a navegar frente a tempeste in mezzo al mar, nei pessoei la volontà de darghe vita a libertà. Soul.